Uma pergunta que eu queria fazer para você. Você já indicou para alguém esse devocional? Se você ainda não fez, marque esta pessoa nos comentários, para que ela seja alcançada. E eu tenho certeza que Deus falará com ela. Seja bem-vindo ao Devocional 2024. Hoje vamos falar sobre Você já disse, Deus me abandonou. Colocaram freios e cabrestos em você? Frustração ou livramento de Deus? Estes são alguns dos assuntos que vamos abordar hoje aqui nos Salmos 31, 32 e 33. Vamos começar? O 31 fala sobre lamentos e louvor. O 32 fala sobre a bem-aventurança de quem recebe o perdão. E o 33, ele fala sobre louvor ao Criador e preservador. No capítulo 31, eu sempre inicio lendo o primeiro versículo que diz: Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Você observou que Davi ele invocou a justiça de Deus e não a dele? Porque os nossos pensamentos e os nossos caminhos são muito abaixo dos pensamentos e dos caminhos de Deus. Então, querer que Deus ele se adeque à nossa justiça, aos nossos moldes, é muito egoísmo. Porque a justiça de Deus ela é perfeita. O trono dele é baseado em justiça. Então, quando Davi ele menciona estas palavras, ele está invocando esta justiça. A justiça de Deus. A nossa é baseada nos nossos próprios favorecimentos. Se você é uma pessoa que está sendo injustiçada, sofrendo algum tipo de injustiça, pense nisso. Como que você tem tratado essa questão? Você tem buscado com as suas mãos, com a sua força, com o seu braço? Ou você tem colocado diante de Deus para que a justiça dele se revele nesta questão? No versículo 4, a palavra de Deus diz assim, no Salmo de Davi: Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Só Deus, que é onividente, é capaz de nos livrar daquilo que nem imaginamos. Por isso que a gente deve confiar nele. Quantas e quantas vezes e situações você foi livre e você nem imagina? Quantas e quantas situações você teve de Deus livramento e você nem sabe? Não é verdade? Por isso que a importância da confiança em Deus, ela é máxima, porque ele nos livra de questões ocultas. Lá no versículo 5, quando ele diz: Nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Entregar a ele o espírito é colocar nas mãos dele os conflitos da nossa mente. Espírito aqui se refere não ao Espírito Santo, mas ao espírito humano que rege a mente, os pensamentos. Então, quando nós colocamos o nosso espírito diante dele, aos pés dele, estamos colocando os nossos conflitos mentais, os pensamentos tortuosos, os pensamentos que vêm e que são contrários ao seu caminho. No versículo 12, ele afirma o seguinte: Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como vaso quebrado. Você sabe que um caco, ele não tem valor nenhum, a não ser para raspar algo, ou pegar um bocado de um líquido, ou rabiscar algumas palavras. Mas o que nos enche de esperança, como enchia de esperança Davi,
é que o nosso Deus, ele é oleiro. E um oleiro, quando ele vê cacos, ele vê a oportunidade de recriar uma obra-prima. Então, se você está nesta condição, você se diz um caquinho, você se diz completamente em pedaços e despedaçado, deixe Deus pegar estes pedaços seus e transformar em uma obra-prima. E isso vai glorificar a Ele. No versículo 22, é um ensinamento a todos nós, quando diz o seguinte, Davi: eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz quando clamei por teu socorro. Talvez, no impulso, você já tenha dito que Deus se esqueceu de você, ou que Ele lhe abandonou, mas Deus compreende a sua humanidade e o fato de você ter sido uma pessoa que nas suas palavras você não tenha medido e falado o que não deveria. Ele entende isso. Prova disso que Davi aqui afirma que mesmo ele tendo com pressa falado isso, Deus ouviu as suas súplices, Deus ouviu a sua voz. Então, se você é uma pessoa que tem se martirizado dizendo, eu acho que eu estou sofrendo assim porque eu falei isso, eu falei aquilo outro, eu não deveria ter falado isso, eu não deveria ter falado aquilo outro com respeito a Deus ou sobre Deus. Deus entende você e Ele não lhe julga ou lhe condena por causa disso, porque Ele sabe da sua condição. Então, coloque-se diante dele e Ele ouvirá você. Lá no capítulo 32, ele inicia, o salmista Davi, falando sobre a bem-aventurança de quem recebe o perdão, dizendo: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é mais que feliz. É resultado de um relacionamento com Deus. E não de resultados temporários ou conquistas pontuais. Quando fala sobre cobrir o pecado, significa ser coberto pelo sangue do sacrifício. Quando Deus via o sangue do sacrifício, ele já não via mais o pecado. E o que Deus não vê, significa que não existe. É isso que o sacrifício de Jesus faz e fez por nós. Por isso que você não deve ficar se martirizando, se condenando por erros que você cometeu. Porque a partir do momento em que você se arrepende, confessa a Ele e muda de direção e de comportamento, Ele já não vai mais ter na memória os seus pecados, porque o sangue de Jesus cobre todos eles. No versículo 3, a palavra de Deus diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Quando nós não confessamos erros e pecados que cometemos diante de Deus e guardamos, retraímos, então gememos, a alma geme, porque existem gemidos que são referentes à alma coberta do pecado ou pelo pecado. Mas quando você confessa aquilo que tem te acusado, te condenado, e quando eu digo confessar, não é confessar para o padre, confessar para o pastor, confessar para o presbítero, confessar para mim, confessar para alguém. É confessar a Deus. Se é algo que envolve você somente, é diante de Deus. Agora, quando envolve uma outra pessoa, teu marido, tua esposa, alguém, aí você deve, obviamente, falar com esta pessoa. Confessar pecados é libertador. Ele tira o jugo dos seus ombros. Decida tomar essa atitude. No versículo 9, ele afirma o seguinte: não sejais como o cavalo ou a mula,
sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Você sabe que a religião precisa colocar cabrestos, precisa colocar freios para ter o controle de pessoas. A mesma coisa é quando alguém está sob o controle da sua vida. Esta pessoa, ela está colocando cabrestos e freios sobre você. É completamente o oposto do evangelho, daquilo que o Senhor Jesus chama de boas novas. Remove tudo aquilo que torna você uma pessoa sem entendimento, porque a obra dele acontece na mente, no entendimento do ser humano. E aí, a partir do momento em que você, pela luz da palavra de Deus, tem o seu entendimento aberto, ninguém mais te domina, ninguém mais te controla, ninguém mais rege a tua vida, ninguém mais diz você pode isso ou não pode aquilo. A palavra de Deus, ela te conduz. Está escrito, ela é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. É muito glorioso isso, né? A religião, a imposição humana, teimosia do próprio coração são os cabrestos. E Deus não age assim. Deus não age com a coerção espiritual. A vontade de Deus é instrução e conselho. Ele quer a nossa confirmação em obediência voluntária. E é isso que agrada a Deus. Lá no versículo 5 do capítulo 33, vamos ler o primeiro versículo como sempre fazemos. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Que glorioso, né? Esse salmo aqui, salmo fala sobre louvor ao Criador e preservador. Ele criou e nos preserva. Lá no versículo 5 diz, ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. A bondade do Senhor é vista na sua misericórdia e graça para conosco. Se não fosse a misericórdia e a graça de Deus, nós estaríamos todos trucidados. Lá no versículo 10 diz, o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Muito interessante isso, né? Existem certas frustrações que são livramentos de Deus e preparos para que os planos e propósitos dele se cumpram em nossa vida, como está escrito em Provérbios 16, 9. Então, quando ele fala aqui estas palavras, ele está deixando claro a todos nós, e ele continua afirmando isso, inclusive antes no versículo 10, dizendo assim, o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Então, certas frustrações, certas decepções, na verdade, é um livramento que Deus está dando para lá na frente ele poder ajustar os planos e os propósitos dele em nossas vidas. E para terminar, o versículo 14 e 15, quando diz assim, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra, ele que forma o coração de todos eles e que contempla todas as suas obras. Interessante, né? Ele vai falando aqui desde o versículo 13 que todos nós, quando viemos ao mundo, somos criaturas de Deus. Através da rendição ao caminho, ao Pai, que é o Senhor Jesus, recebemos o seu Espírito e o Espírito Santo gera em nós a natureza de um filho de Deus. Você deseja isso? Então renda-se a Ele. É glorioso. Se te abençoa esta mensagem de hoje, compartilhe. Deixe o seu like e também o seu comentário. Amanhã vamos continuar o livro de Salmos. Você é especial para Deus. Até lá.